Muito bem, pessoal, estou de volta das férias, animado por estar de volta e já estou encrencado de novo. Eles vão me cancelar acho que pela 16ª vez este ano, mas desta vez estou dizendo realmente mexi em um vespeiro. Eu disse algo que é completamente indizível e eu deveria pedir desculpas por ter dito isso. Eu disse, Israel deveria nos devolver nossos pedófilos. Louco. Provavelmente você nem sabe o que foi que eu realmente disse. Você só sabe que todo mundo está se desvinculando da coisa e isso meio que mostra que Israel tem muito poder. Nós vamos falar sobre isso. Além disso, mais tarde no programa, eu tenho que dar o crédito para minha garota, Liso. Você viu isso? Ela estava bombando no X porque tem se exercitado, perdeu muito peso e está ótima. Então eu tenho que dar o crédito a ela. E vamos discutir a campanha do Trump, que tomou uma ótima decisão ao contratar Corey Lewandowski novamente. É isso que temos vindo aí no Candace. Cara, por onde começamos? Certo, então é o seguinte. Sou muito abençoada e grata por ter minha própria plataforma e poder falar diretamente com vocês. E nada é filtrado. E nós temos feito essa jornada, obviamente. O programa tem sido tremendamente bem-sucedido e isso realmente se deve a vocês que ouvem todos os dias. E vocês perceberam que o programa está diferente porque estamos aprendendo muito mais, certo? Estamos falando sobre temas que, de modo geral, são proibidos. Não sabemos ao certo por que são proibidos e as pessoas estão aprendendo. E eu acho que é por isso que a mídia está incomodada, porque eu não tenho um assessor, por assim dizer. Então eu quero conversar com vocês hoje. Vocês sabem, eu já compartilhei minha lista de livros no Locals sobre o que todo mundo deveria ler. Mas em relação ao que está acontecendo agora nas redes sociais, é um momento de muito aprendizado. E eu quero falar com vocês sobre o que realmente é a filosofia pedófila e também a psicologia pedófila. E eu digo isso porque li um livro incrível. Se você foi um dos milhões, 0,5 pessoas que assistiram ao X-Space que eu fiz com os irmãos Tate e Dan Bilzerian, você já sabe disso. Eu mencionei esse livro que está na minha lista, que toda pessoa deveria ler. Tenha paciência comigo se você já ouviu esse discurso sobre ele. Mas o livro se chama O Ataque a Trump. É isso que está acontecendo agora no mundo, o ataque a Trump. E ele foi escrito por um homem judeu. É importante que ele seja judeu. O nome dele é Jeffrey Mason. Acredito que ele seja australiano, na verdade. Como eu disse, basicamente a história dele é que ele se formou em Harvard. E ele era psicanalista, se envolveu com o Centro de Arquivos de Sigmund Freud e realmente se deu muito bem com a filha de Sigmund Freud, Anna. E ela decidiu escolhê-lo para ser o diretor. E o próximo passo, você vai ser o diretor desse incrível centro de arquivos. Você vai ter acesso a todos os arquivos de Sigmund Freud. Começamos a vasculhar esses arquivos e percebemos, sabe de uma coisa, eu deveria aprender a falar alemão. Assim eu posso entender, o quê? O que são todas essas anotações do Sigmund Freud? E quando ele fez isso, aprendeu alemão e foi até as anotações. Ele percebeu que Sigmund Freud estava acobertando pedófilos extensivamente. Ele não conseguia acreditar que Sigmund Freud estava acobertando pedófilos. E isso explica essa grande mudança de direção que Sigmund Freud teve. No começo, quando Sigmund Freud foi para Viena, ele se encontrava com todas essas mulheres judias que diziam ter sido estupradas por seus pais. E quando essas mulheres, que eram obviamente vítimas, eram adultas, mas disseram que foram estupradas quando crianças, ele considerou as alegações delas credíveis. E foi graças, em grande parte, segundo ele, à forma como elas reagiam ao contar a história. Ele conseguia perceber que era um trauma real. E ele escreveu sobre isso e publicou um artigo. E então todos os seus amigos psiquiatras desse Instituto de Psicologia de Viena, basicamente o rejeitaram por ter produzido essa teoria. E eles mudaram completamente de opinião. E ele disse, deixa pra lá. Pessoas que dizem que foram estupradas pelos pais estão, na verdade, sofrendo de algum tipo de atração desconhecida pelos próprios pais. Então, na verdade, a criança é atraída pelo pai. Realmente horrível. Então, esse cara se depara com isso e percebe que a psicanálise foi criada como uma forma de, literalmente, sistematicamente fazer gaslighting com pessoas que foram estupradas. E ele sabia, Sigmund Freud sabia que elas estavam sendo estupradas. Ele realmente fala sobre isso neste livro. Sobre como ele chegou a ir até o necrotério e conseguiu ver os corpos de algumas crianças que foram estupradas e assassinadas, um assunto super pesado. Mas ele, apesar disso, fez uma reviravolta completa.
E então, quando ele fez isso e leu o arquivo, Jeffrey pensou, obviamente a comunidade psiquiátrica, a comunidade da psicanálise vai me agradecer muito por ter divulgado isso. E olha só como ele estava enganado. Eu só quero ler isso para vocês diretamente do livro, sobre o que aconteceu quando ele tentou contar a verdade. Porque, como eu disse, isso é uma lição em relação ao que está acontecendo agora. Ele disse, a resposta negativa ao meu artigo me alertou para as conotações políticas da minha pesquisa. A veracidade ou falsidade da minha pesquisa não foi questionada. Apenas a sabedoria de ter tornado o material disponível ao público. Quando uma série de artigos no New York Times, em agosto de 1981, relatou minhas descobertas, a onda de protestos resultante culminou em uma exigência pela minha remoção dos arquivos. Fui demitido para o evidente alívio da comunidade analítica. A razão apresentada foi que eu havia demonstrado mau julgamento ao expressar opiniões diante de um público não profissional. Então, esse cara, literalmente, perdeu o emprego por ter revelado algo que ele achava que as pessoas diriam: meu Deus, ainda bem que você revelou isso. E, obviamente, precisamos perceber que a psicanálise é, na verdade, apenas uma forma de manipulação, certo? E o que é realmente interessante agora, porque li esse livro e estou aprendendo mais sobre a fraude que Sigmund Freud realmente foi, honestamente, no futuro, acho que as pessoas vão chamá-lo de Sigmund Freud. Agora estou muito mais atento a essas táticas da mídia. Estou muito atento quando você diz algo que é uma verdade. Eles simplesmente te atacam e não desmentem de fato nada do que você disse. E isso é basicamente o que aconteceu comigo nas últimas 48 horas. É incrível. Eles estão me dando o que eu chamo de tratamento waco-jaco, certo? Porque essa é a tática deles. Eles dizem para uma mulher, você é louca. Você não está realmente dizendo a verdade. E só quero lembrar vocês, aliás, sobre essa coisa do waco-jaco. Aqui estão algumas manchetes do que fizeram. Com o Michael Jacko, quando ele enfrentou a Sony e estava ganhando da Sony. De repente, eles apareceram dizendo, waco, jaco, baco. Olhem só, jaco invasão sexual, jaco em um taco, waco, jaco. Todos nós lembramos disso. E então, todos nós acreditamos, é claro, porque é difícil para nós imaginarmos que a mídia contaria uma mentira tão forte e tão apaixonadamente e rotularia alguém de louco simplesmente porque essa pessoa estava protegendo sua reputação. Ou simplesmente tentando revelar uma certa verdade. Mas isso vem acontecendo desde então. Um pedófilo, que era o Sigmund Freud, criou esse sistema de psicanálise. Então, na verdade, agora eu chamo isso de pedopsicologia. Quando as pessoas fazem isso, em vez de responder ao que você está dizendo ou refutar suas afirmações, quando simplesmente começam a te xingar ou te chamar de louco, isso é apenas psicologia de pedófilo. Apenas chama de pedopsicologia. Então, o que realmente aconteceu? Qual foi o ninho de vespas que eu realmente mexi? Bem, no fim de semana, a ADL decidiu publicar um tweet celebrando um pedófilo e assassino morto. O nome desse indivíduo, e eu posso mostrar esse tweet para vocês, era Léo Frank. Eles tuitaram o seguinte: amanhã marca 109 anos desde que Léo Frank foi linchado por uma multidão movida pelo ódio na Geórgia, após ter sido falsamente acusado e injustamente condenado por assassinato em um julgamento marcado pelo antissemitismo. Então eles mentem dizendo que ele foi finalmente perdoado em 1986. E eles só mentem nisso. Isso sinaliza ao público que ele na verdade não era um pedófilo e que ele realmente não foi condenado por pedofilia e assassinato. A realidade é que, depois de 80 anos de truculência, a ADL conseguiu que algum governador em Atlanta dissesse: ok, vamos perdoá-lo. Certo, então eles não estão dizendo que ele não é culpado, mas basicamente estão dizendo que ele não está vivo e não pode recorrer da decisão. Isso levou 80 anos de truculência, mas eles se recusaram a dizer que ele não era culpado porque as evidências eram tão esmagadoras. E eu fiquei tão revoltado com isso porque era uma jovem católica que foi assassinada, Mary Fagan. E aqui está uma foto de Mary Fagan. Ela tinha 13 anos de idade. A dinâmica de poder ali era que Léo Frank era o chefe dela. Ele administrava a fábrica de lápis onde ela trabalhava. E ela era uma funcionária de baixa remuneração. Ela era muito pobre. E todas as meninas testemunharam contra ele dizendo que ele era super estranho. E ele era incrivelmente rico e tinha parentesco com famílias de banqueiros, nos Estados Unidos e no exterior. Então comecei a falar sobre esse assunto muito frustrado com o fato de que a ADL na verdade nasceu para defender um pedófilo, certo? E essa é a ADL que tem um enorme poder em nosso governo. Essa é a ADL que está constantemente tuitando para as pessoas, chamando-as de antissemitas o tempo todo. Eles lançaram toda a sua organização porque antes de serem a ADL, eles eram a B'nai B'rith, que era uma organização maçônica nos Estados Unidos.
E então eles criaram a ADL para defender Léo Frank. Isso faz parte do legado deles e eles não conseguem se livrar disso. E é por isso que as pessoas ficaram enlouquecidas no Twitter quando eles tiveram a audácia de twittar isso. E fingir que esse homem claramente culpado, na verdade, não era culpado. E eu comecei a fazer uma live sobre isso, porque eu fico tão frustrada com o fato de que existem exemplos claros de pedofilia. E você vai perceber essa coisa estranha em que as pessoas defendem isso porque foram tão manipuladas pela mídia a acreditar que, se não defenderem, bem, o que vai acontecer? Não, o que aconteceu com ele foi um ato de antissemitismo. Não, não foi assim. Não teve nada a ver com antissemitismo. Na verdade, quando ele foi condenado, 2 dos juízes, e todos o condenaram. Nenhuma pessoa o considerou inocente, de tão esmagadoras que eram as provas. Mas 2 dos membros do júri eram, na verdade, judeus. Então isso é um absurdo. Isso tem sido apenas uma campanha de propaganda por décadas para tentar, de fato, apagar a sociedade, como no filme Homens de Preto, sabe? Apagar a memória e criar um novo futuro. E então eu fiz essa transmissão ao vivo, falando sobre isso e sobre como, você sabe, precisamos ser corajosos diante da pedofilia. Tipo, eu sou mãe e você nunca deveria sentir que, por causa da sua identidade, eu nunca deveria sentir isso. Eu tenho que me levantar e defender um traficante de drogas. Eu não tenho. Um viciado em drogas. Eu não faço isso só porque essa pessoa tem o mesmo tom de pele que eu. Você sabe disso porque pense no furacão que eu enfrentei quando me posicionei contra a narrativa sobre George Floyd e as pessoas diziam: Candace, isso poderia ser você. Poderiam ser seus filhos. Você é negra. Eu disse: não, eu rejeito essa narrativa. As coisas que ele fez no passado são desprezíveis e eu não vou permitir que essa pessoa se torne um ídolo no futuro. O mesmo deveria se aplicar à comunidade judaica americana. Você não precisa defender criminosos, você não precisa defender pedófilos, você não precisa defender ninguém no mundo só porque alguém está basicamente tentando te encaixar em uma identidade. Mas então eu ofereci um pouco mais de informação e isso é realmente importante, falando mais sobre isso. Antes de tudo, o fato é que Israel, por exemplo, para pessoas que sentem essa necessidade de defender esse país pelo simples fato de serem judeus, Israel hoje é um refúgio seguro para pedófilos. Eu não me importo com a sua posição em qualquer questão política. Se você é democrata ou republicano, todos nós deveríamos estar indignados por estarmos enviando nosso dinheiro para um país que protege pedófilos. Então estamos falando de homens. Como Léo Frank, que estupram meninas pequenas, sabem que podem ir, se forem judeus, podem ir para Israel e lá terão um refúgio seguro. E eu vou mostrar para vocês 2 artigos que vão comprovar essa afirmação, porque as pessoas vão dizer: do que você está falando? Não, isso é 1000% verdade. Aqui está um artigo da CBS, como pedófilos judeus americanos se escondem da justiça em Israel. Aqui está outro artigo do The Jerusalem Post. Dezenas de milhares de pedófilos atuam em Israel todos os anos. Então, o que todos nós deveríamos concordar sensatamente é que isso está errado. Todos nós deveríamos estar do mesmo lado quando se trata de combater a pedofilia. E então, o que aconteceu depois disso? Eu fiz essa transmissão ao vivo. E então, fui além, confirmando para as pessoas que o problema aqui é que existe uma seita religiosa conhecida como franquista. Você pode pesquisar sobre isso, procure por Jaco Frank e franquistas. Eles fingem ser judeus. Eles não são judeus. Eles praticam incesto e pedofilia como um direito sacramental. Eu trouxe para o meu público o fato indiscutível, o fato que aprendi com Gershom Shaw, um historiador israelense, de que Léo Frank, só para vocês saberem, é descendente direto de Jaco Frank. Portanto, é muito provável que Léo Frank não fosse judeu, certo? Essa não é uma pessoa que seguia a Torá. Léo Frank muito provavelmente era um franquista. É um fato que os franquistas chegaram à América. Você pode pesquisar sobre Louis Brandeis, o juiz da Suprema Corte, que dizem ser o primeiro judeu na Suprema Corte. Não, ele era um franquista. Confira a página dele na Wikipédia. Ele mantinha uma foto de Ava Frank, filha de Jaco Frank, com quem ele cometeu incesto, com quem ele teve relações sexuais. Uma foto de Ava Frank em sua mesa. Você pode pesquisar sobre isso. Então, o problema que temos é que pessoas satânicas infiltraram todas as religiões. Tenho falado sobre isso neste podcast. E então, depois de dizer isso e conclamar as pessoas a se posicionarem contra pedófilos, a se posicionarem contra o que eu acredito ser uma opressão de franquistas e de pessoas doentes,
que estão usando esse tipo de pedopsicologia para deixar as pessoas revoltadas e para manipular psicologicamente quem começa a perceber essa verdade. Quando fiz esse apelo e disse, ei, pessoal, precisamos nos posicionar contra isso, fui difamado e mentiram sobre mim. Um grupo conhecido como Jewish on Campus, que, aliás, devo mencionar, tem ligações com o Centro de Direitos Humanos Luiz Brandés. Eu não entendo como alguém pode ser franquista e ainda ter um centro de direitos humanos com seu nome. É chocante para mim. Eles escreveram isso no Instagram e simplesmente mentiram sobre o que eu disse naquela transmissão ao vivo. Eles me acusaram de reivindicar o judaísmo. Judaísmo. Esta semana no Kanisowen Show, isso nem é mais um programa, afirmou o próprio Kanisowen Show. Em uma declaração extremamente antissemita, disseram que o judaísmo é uma religião centrada na pedofilia, que adora Baphomet, acredita em demônios e sacrifício de crianças, e que essa é a razão de estarmos nas circunstâncias em que estamos hoje. Eu nunca disse isso. Isso é simplesmente inventar uma mentira. E é por isso que eles não incluíram o trecho. Eu comentei e disse, tirem isso do ar. Eles não tiraram do ar, eu tive que pedir meu advogado enviar uma notificação extrajudicial. Eles tiraram do ar. Mas claro, a essa altura, o dano já estava feito. As pessoas começam a marcar. Elas acreditam nisso porque todo mundo olha a internet e simplesmente aceita. Por que alguém mentiria? Por que alguém mentiria? Devem pensar. A Candace deve ter ido lá e dito que o judaísmo é para pedófilos. Claro que eu não disse isso. Por que eu diria isso? O que é a Torá? Eu sou cristã. Esses livros não estão na minha Bíblia? Mas eles fazem isso porque sabem que podem capturar as pessoas por esse medo. E esse medo vem do que somos condicionados na escola a acreditar que é uma ameaça à nossa existência. Então, para pessoas negras, é a escravidão. Para pessoas judias, é o holocausto. E então, o que pode acontecer é que antes que você perceba, está defendendo algo. Você nem sabe o que está defendendo, certo? Não há ninguém assistindo a este programa que discorde, espero, a não ser talvez franquistas, que discorde desse fato. Que qualquer nação para a qual estamos dando dinheiro não deveria ter o direito de abrigar pedófilos. Essa é uma posição sensata a se ter. Não é apenas sensata, é uma posição justa a se ter. Então, por que tentaram me difamar por isso? E então, o que aconteceu, claro, e eu sou muito claro quanto a isso, tipo, posso te dar vários motivos, mas o número 1 é, se você defende pedófilos, eu não posso te apoiar. Eu não posso te apoiar. Eu não posso apoiar. Qualquer coisa que você esteja fazendo seria muito simples para você, para nos deixar extraditar nossos pedófilos e não lhes dar um refúgio. Não consigo imaginar ser pai de alguém cuja criança foi estuprada aos 7 anos e você descobre que a pessoa que violentou seu filho está em um país para o qual você tem que pagar impostos e você não pode acessar essa pessoa. Sabe, isso está errado. Eu sei que isso está errado. É certo se posicionar contra a pedofilia? Enfim, o que aconteceu foi que, desde que expus que existe um culto franco que infiltrou todas as religiões, e isso é um fato absoluto. E como eles não conseguem contestar os fatos, simplesmente dizem que a Candace é louca. Eu não estou brincando. Eles começaram a dizer que eu estava tendo algum tipo de colapso mental, tentando fingir que eu disse isso sobre o judaísmo. E você tinha todo tipo de gente condenando algo que eu nunca disse, ou, francamente, nem mesmo dizendo o que eu disse, porque é mais fácil assim se você for super dramático, como a Sarah Carter, que é alguém que, sei lá, faz algumas coisas pra Fox News. Ela começa com, não estou brincando, esse é o tweet dela. Minha declaração sobre a real Candace Owens. Conheço a Candace há algum tempo e admiro o trabalho dela no Brexit e como uma voz valiosa no movimento conservador. Deixe-me interrompê-lo aqui mesmo. Eu não conheço Sarah. Ok, conheci Sarah há muitas luas. Mas só para esclarecer, eu tive 3 e não a vejo desde antes de me casar e ter filhos. Faz tanto tempo que não conheço Sarah. Mas ela está fazendo isso porque acha que isso vai dar peso à declaração e porque alguém lhe disse para fazer isso. Porque o que provavelmente está acontecendo agora é que pessoas que protegem pedófilos vão fazer isso, fazendo com que pessoas que não protegem pedófilos fiquem indignadas com uma declaração com a qual nem sequer discordam. Ela então escreveu tristemente algo parece ter dado errado. De modo que agora ela está se envolvendo e espalhando as mais vis e cruéis teorias da conspiração antissemitas, algumas delas remontando aos tempos de ignorância da Idade Média. Novamente, ela não apresentou o que foi que eu disse, que estava errado. Ela não apresentou nada. Ela não está refutando um argumento porque, como Jeffrey Masson apontou neste livro, não se trata de refutação. Trata-se simplesmente de difamar, de caluniar e depois ficar irritado porque a pessoa a apresentou.
Uma verdade da qual eles não querem que o público tenha conhecimento. Então ficou ainda mais louco, certo? Aí começaram com aquele papo, sabe? Ela só precisa se internar numa reabilitação. Ela precisa tirar um tempo. Tipo, ela está no nível Wako Jaco. E claro, isso nunca vai colar. Simplesmente não vai colar. Funcionou com o Michael Jaco. Funcionou com o Kanye. Simplesmente não vai funcionar. Eu tenho um programa 5 dias por semana. Se eu estivesse em algum tipo de psicose, as primeiras pessoas a perceber isso provavelmente seriam os ouvintes do programa. Eles perceberiam isso? Sou mãe de 3 filhos. O programa vai ao ar todos os dias. Eles não vão acreditar nisso, mas com certeza vão tentar empurrar essa ideia. E agora eles começam com a pedopsicologia, basicamente tentando dizer que precisam analisar a minha psicose. Esse cara escreve o seguinte: Candace Owens admite. A mãe dela era alcoólatra e por isso ela provavelmente tem síndrome alcoólica fetal, o que explicaria sua testa pequena, a ausência de ponte nasal e os olhos afastados. A mãe dela é Angela Owens. Ah, lamento informar, o nome da minha mãe não é Angela nem Owens, então não sei. Eles estão simplesmente inventando coisas na internet. E minha mãe, literalmente, nunca bebeu enquanto eu crescia. O costume dela era tomar um daiquiri de morango no aniversário todo ano no Chili's. Esse é basicamente o máximo de bebida que minha mãe já tomou. De novo, tudo inventado. Porque o objetivo aqui é apenas me difamar e caluniar para que as pessoas não procurem de fato as coisas que eu trouxe ao debate público. Próximo, esse cara, Richard Hanania, que aliás tem um artigo inteiro sobre ele por já ter sido supremacista branco. Mas vamos ver o que ele tuita, porque agora eles estão simplesmente jogando qualquer coisa. Richard tuita: o marido da Candace Owens é George Father. Ele diz que eles ficaram noivos 17 dias depois de se conhecerem. Citação: nada romântico foi dito, fim da citação. Antes disso, e eles nunca saíram em nenhum encontro. Ele diz que ela simplesmente tinha um poder. Ele fala como se estivesse recrutando uma espécie de franquista. Quem é esse cara? Ah, sou franquista do meu marido. E eles continuaram com isso. A propósito, mas depois eles mudaram. Então primeiro ele estava me controlando. Agora aqui ficou ainda pior. Eles vão dizer, e ele está abusando de mim. Esse cara, diz Preston, Candace Owens, está sendo abusada pelo marido que pertence a uma versão nazista marginal do catolicismo. Pessoas machucadas, pessoas machucadas. Sim, ok? Sim. Eu li tantas coisas sobre mim na internet nas últimas 48 horas. Nenhuma delas é verdadeira, claro. Eles estão até indo atrás do meu sogro, coitado. Quero dizer, eu me sinto péssima. Quer dizer, ele só tem uma perspectiva diferente e eles ficam exigindo que ele diz. Qual é a perspectiva dele? É o seguinte: se você é tão sionista a ponto de não conseguir aceitar que alguém diga que pedofilia não é aceitável, se você não consegue aceitar essa afirmação simples e, em vez disso, ataca a pessoa que está trazendo os fatos à tona, você precisa reavaliar profundamente a si mesmo. Agora, para a mídia neocon, o establishment que tem produzido todos esses artigos e todas essas conspirações. Segundo após segundo, quero que você saiba que está fazendo um bom trabalho em provar meu ponto de que Israel tem influência demais sobre nossa mídia. É por isso que as pessoas não te escutam mais. É por isso que quando faço um X-Space, você tem 1 milhão de pessoas ouvindo ao vivo, enquanto esses números não estão ouvindo seu podcast, não estão mais consumindo sua mídia, porque as pessoas só querem a verdade e elas conseguem ouvir a verdade. Elas sabem quando estão ouvindo a verdade e sabem quando estão ouvindo mentiras. Então, quando veem você em pânico, tentando convencê-las de que eu estou em algum tipo de surto ou episódio maníaco, seja lá o que você está tentando vender, qualquer teoria de psicanálise que esteja tentando apresentar, elas sabem que, ok, a Candace deve ter dito algo que é muito verdadeiro. Sabe, para encerrar, quero dizer o seguinte: eu me lembro de ouvir Vladimir Putin quando ele foi entrevistado pelo Tucker e perto do final da entrevista ele meio que comenta sobre o fato de que o mundo está mudando. E a América só quer continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. E sabe, ele está meio que se referindo a se envolver em guerras, fingir que estão mantendo as mãos limpas quando estão envolvidos em todo lugar, tentando forçar as pessoas a fazerem parte do petrodólar quando basicamente usavam isso para intimidar os outros. E ele simplesmente diz: o mundo está seguindo em frente em relação a isso. E eu gostaria de deixar essa mesma mensagem para a mídia. Vocês não podem continuar fazendo sempre o mesmo jogo e esperar que o público acredite em vocês, certo? Vocês não podem chamar toda e qualquer pessoa de louca e antissemita. Simplesmente as pessoas não acham isso fundamentalmente honesto, certo? Em algum momento vocês vão ter que ser um pouco mais criativos. E eu vejo que vocês estão tentando aqui. Álcool, síndrome alcoólica fetal. Minha mãe é uma alcoólatra chamada Angela.
Eu aprecio o esforço, mas é muito mais fácil se você simplesmente se comprometer com a verdade. E é isso que eu estou fazendo. E as pessoas estão respondendo a isso. E é por isso que, apesar do furacão midiático e de toda a loucura, nunca tivemos tantas inscrições na nossa página local quanto quando começamos esse processo. E é com isso que eu vou deixar vocês hoje. Certo, pessoal, eu quero agradecer a um dos nossos anunciantes, a Grand Canisius University. É uma universidade cristã privada localizada na Bella Phoenix, Arizona. E eles acreditam que somos dotados pelo nosso Criador de certos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A missão da GCU é capacitar ações virtuosas por meio do ensino superior. Ao honrar sua vocação profissional, você impacta sua família, seus amigos e sua comunidade. Mude o mundo para o bem colocando os outros antes de si mesmo para glorificar a Deus. Seja sua busca por um diploma de bacharelado, mestrado ou doutorado, a GCU. Os ambientes de aprendizagem online, no campus e híbridos são projetados para ajudar você a atingir seus objetivos acadêmicos, pessoais e profissionais exclusivos. A busca por servir aos outros é sua, então encontre seu propósito na Grand Canisius University. É privado, é Cristo, é acessível. Visite GCU e... Tudo bem, pessoal? Agora vamos contar algumas histórias. Estou muito, muito animado com esta primeira história. Eu fiquei tipo... Gostaria que você não tivesse me bloqueado. Gostaria que fôssemos amigos porque tenho essa suspeita. Que apesar do fato de a mídia negra tentar me apresentar como alguém que odeia pessoas negras, talvez eu seja o único que realmente as ama no espaço midiático. Porque eu não incentivo comportamentos ruins. Eu não incentivo comportamentos imundos. Estou disposto a desafiá-los a aceitar que, na verdade, a mídia está usando-os como artistas. Estou falando sobre isso. Para simplesmente promover sujeira o tempo todo. Sabe, eu critico minha comunidade quando vejo que estão promovendo sujeira, certo? Porque eu sei que eles podem fazer melhor. E tem certas pessoas sobre as quais eu realmente coloco pressão porque acredito nelas mais do que talvez elas mesmas acreditem. E uma dessas pessoas era a Liso, certo? Agora, eu e a Liso tivemos nossas diferenças e as pessoas basicamente tentaram dizer que eu era gordofóbica porque eu acredito que a Liso é incrivelmente talentosa. Eu tenho algumas músicas dela no meu celular, inclusive aquela Trump Hurts. Essa música é realmente divertida e grudenta, e ela apareceu e todo mundo adorou ela. E ela é uma mulher grande, mas tudo bem, esse não era o problema. Existem outras pessoas grandes que cantam. E então tentaram transformar o fato de ela ser gorda na marca dela. E eu achei isso muito problemático porque não faziam isso por amor. Eles faziam isso por ódio e faziam isso querendo que ela vendesse algo que, no fim das contas, prejudica as pessoas. Então eu falei bastante sobre isso no meu programa e disse tipo, Liso, você não precisa ser isso. Você não precisa deixar que eles façam de você a marca da gordura, só te oferecendo dinheiro quando você vende sendo obesa e fingindo estar feliz. Você não pode se sentir bem com tanto peso sobre você. Isso não significa que você precise ser tamanho 2, mas também deveria significar que, se você é grande, faça um esforço para ser saudável. Porque você quer estar por aqui por muito tempo. Bem, acho que uma oração foi atendida porque a Liso postou um vídeo dela se exercitando. Vou mostrar isso pra vocês. Vou falar por cima do vídeo caso você esteja ouvindo pelo podcast. Ela só escreve. Se você está lendo isso, lembre-se de que pode fazer qualquer coisa que colocar na sua mente. Mantenha o foco. Você, Deus, isso. E ela está incrível. Tipo, ela perdeu muito peso. Queria ter colocado um antes e depois aqui porque ela está muito bem. E é isso que precisamos promover. Não só na comunidade negra, mas em todas as comunidades. Devemos promover a saúde de verdade, não pessoas tentando te convencer que, para seu bem-estar mental, está tudo bem comer McDonald's no café da manhã, almoço e jantar, se é isso que te faz sentir bem. Não tentando te fazer pensar que existe glamour nisso, mas sim dizendo, ei, não importa onde você está ou de onde está começando, você pode fazer a diferença, e ela está absolutamente certa. E eu vou te dizer, não mergulhei nos comentários, mas garanto isso. Ela vai receber críticas de pessoas gordas que não querem mudar suas circunstâncias, certo? Porque ela estava facilitando para que elas não precisassem mudar. Fazer uma mudança pode ser difícil, ok? Mas quando outras pessoas dizem que você não precisa, você vai continuar nessa posição de apenas ser um perdedor. E adivinha só, Liz acordou e decidiu. Eu não quero ser uma perdedora. Na verdade, eu quero ser a maior perdedora. Eu vou perder peso, certo? E ela conseguiu, e está incrível. E quando vejo pessoas na academia que claramente perderam muito peso recentemente, eu sou a maior torcedora delas. Eu fico tipo, isso aí vai com tudo. É difícil, às vezes. As pessoas desistem o tempo todo, mas voltar e fazer um esforço é o que realmente importa. E eu garanto pra você, se ela for sincera, e talvez ela até venha a dizer isso, ela está se sentindo muito melhor.
Ela se sente melhor consigo mesma. Ela se sente mais confiante. Provavelmente ela está até respirando melhor. Essas são as coisas, tipo, se você vai ser uma celebridade e as pessoas vão te idolatrar, o que é algo em que eu realmente não acredito. Idolatrar qualquer pessoa, biblicamente falando, mas dê a elas algo para idolatrar. Dê a elas algo para seguir. Então eu só quero parabenizar a Lizzo. Por favor, me desbloqueie. Eu sinto que agora você não pode me bloquear. Fingir que existe ódio entre nós. É tudo amor. Podemos malhar juntos. Eu adoro malhar. Eu e a Lizzo malhando juntos, isso seria incrível. Certo, pessoal? Só quero lembrar vocês que este episódio é patrocinado pela Nimi Skin Carter. Vocês sabem, essa é minha marca de cuidados com a pele favorita. Eles são conhecidos uma empresa americana de cuidados com a pele porque formulam e fabricam todos os seus produtos no Zeriua. Eu uso. Eu adoro. Nunca indicaria um caminho errado para as mulheres em cuidados com a pele. Jamais, em hipótese alguma, indicaria algo se eu realmente não acreditasse nisso. O ótimo deles é que oferecem cuidados de pele luxuosos, mas acessíveis. Entregam direto na sua porta, eliminando o intermediário das grandes redes. A Nimi tem tudo para uma rotina diária incrível de cuidados com a pele, limpar, iluminar, proteger e combater sinais de envelhecimento. Outro motivo que amo a Nimi é que são uma empresa cristã, firmes em seus valores de fé, família e liberdade. Cadastre-se agora mesmo em nimiskincare.com para fazer uma assinatura e economizar 15% na sua rotina. E economize mais 5% se você usar o código CANICE no checkout. Além disso, você receberá um brinde a cada terceiro pedido. Se você não sabe por onde começar, faça o quiz de cuidados com a pele deles para encontrar a rotina perfeita para o seu tipo de pele. Mas isso é nimiskincare.com, código promocional Candace hoje mesmo. Ok, como último item, eu odeio dizer que eu estava certa. Na verdade, não. Eu meio que gosto de dizer que eu estava certa. Você provavelmente gosta de dizer que estava certa porque é o adequado. Odeio dizer eu te avisei. Mas na semana passada não consigo me lembrar porque acho que estou vindo da França, mas acho que foi na semana passada. Fizemos um episódio em que eu estava falando sobre o Trump e fui crítica. De uma forma gentil, apenas dizendo isso. Parece que, sabe, a campanha perdeu um pouco de... É como se, sabe, o som fosse como o soco do Trump. E eu acho que no começo eu pensei, ok, bem, talvez seja simplesmente porque... E tem muita coisa acontecendo antes de tudo, tipo, o Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Graças a Deus, ele literalmente sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Mas aí começou a aparecer, ok, está ficando meio desentese, no sentido de que, tipo eu, só quero que alguém libere o Trump. Tipo, faltam só algumas semanas para novembro, e algumas pessoas ficaram bravas comigo por dizer isso. E então, não estou brincando. Em menos de 48 horas, um anúncio enorme saiu da campanha do Trump. Então ele estava demitindo pessoas e recontratando pessoas. E uma das pessoas que ele recontratou foi o Corey Lewandowski. Ele agora está de volta à equipe da campanha do Trump. E esse é um anúncio fantástico. Na verdade, acho que Corey Lewandowski, fui pescar com ele uma vez. Ele é um ótimo pescador, é muito engraçado, ótimo senso de humor. Mas o Corey Lewandowski, tenho quase certeza, foi quem escreveu o livro chamado Let Trump Be Trump. E foi isso que eu disse no episódio, sem saber que Corey Lewandowski estava sendo trazido de volta para o time. Então, só para lembrar vocês, aliás, quando vocês têm essa reação, quando alguém faz uma crítica, porque algumas pessoas nos comentários ficam tipo, como você ousa criticá-lo? É assim, pessoal, se vocês querem que ele vença, a gente precisa... ser construtivos em nossas críticas, o que significa que não queremos afastar as pessoas, mas queremos dar um empurrãozinho e dizer, olha, estou percebendo que as pessoas não estão animadas agora. E elas não estão animadas porque não estão vendo você ser você mesmo. O que sempre empolga mais as pessoas sobre o Trump é quando ele simplesmente se solta no mundo. Na verdade, eu perdi o ex-space dele porque estava no exterior viajando. Então, logo depois, quando era só ele conversando com o Elon, todo mundo ficou tipo... Trump é o Trump sem nenhum filtro, sem uma tela entre ele e o público. E então, aquela sensação de deixa o Trump ser o Trump está de volta. Estou muito animado com isso. Acho que as duas pessoas que eles demitiram, aliás, foram Tim Murtaugh, que foi o diretor de comunicação da campanha do Trump em 2020. Ah, espera, não, desculpa. Eles estão trazendo Tim de volta. Perdão, Tim Murtaugh está voltando. Ele foi o diretor de comunicações da campanha de Trump em 2020... E também Alex Pfeffer e Alex Brucevitz, que eram altos funcionários da MAGA Inc. alinhada a Trump. Super PAC. Brucevitz é conhecido por ter muitos seguidores nas redes sociais. Eu também o conheci, quer dizer, estamos apenas retornando àquela energia de 2015. E como eu disse, é aquela energia de startup, que foi quando a mídia estava tipo, não estamos interessados em você. E os grandes doadores estavam tipo, não, obrigado, não pode ser você. Vamos apoiar a Hillary, ridícula.
E o Trump ficou basicamente só com ele mesmo, pessoas que realmente acreditavam nele e os pequenos doadores. Então, espero que essa energia volte. Vamos continuar acompanhando isso de forma construtiva. Certo, pessoal, agora é o seguinte. Antes de mais nada, é hora de falar para vocês sobre a American Financing, porque eu sei que há muitas pessoas estressadas porque a renda mensal simplesmente não parece cobrir as contas. E se você está se sentindo assim, saiba que você não está sozinho. A maioria dos americanos se sente assim. Sinto que tudo está ficando mais caro. As pessoas estão recorrendo cada vez mais aos cartões de crédito para cobrir necessidades básicas como creche, seguro, energia e alimentação. É duro. E se você se sente assim, ligue para meus amigos da American Financing, porque eles estão ajudando americanos trabalhadores, assim como você, a aproveitar o valor de suas casas. Para pagar dívidas com juros altos e criar poupança adicional preparado para qualquer coisa que a vida coloque. Com a queda das taxas de juros, American Financing, que nunca cobra taxas antecipadas ou ocultas, é ideal para melhorar sua finança. Os consultores economizam, em média, mais de $800 para os proprietários de imóveis. Esperar não é uma opção, então você deve ligar hoje mesmo e isso pode até permitir que você adie 2 pagamentos da hipoteca. O número é 800-795-1210. É 800-795-1210, ou você pode simplesmente acessar americanfinancing.net/Owens. Qual é o seu momento favorito do dia? É hora dos comentários. Devo olhar o chat? Está uma loucura? Vamos lá. Estamos enlouquecendo totalmente no chat? Tenho certeza de que tem gente jogando bandeiras de Israel sem motivo, só porque acham que tudo o que leem é verdade. Meu Deus, Skylar Mary, estou recebendo a roda giratória da morte agora. Não consigo nem ler os comentários. Espere, deixe-me ver se consigo sair dessa. Certo, você vai ter que adicioná-los, eu acho, ao documento. Porque eu sou, você sabe, a roda do arco-íris da morte, sabe? Ok. Bem, eu ainda não consigo nem ler nenhum desses comentários. O que vou fazer é pedir que um de vocês me traga um laptop ao vivo no programa. Eu sempre soube que algo assim aconteceria. Estou sendo hackeado. Alguém vai ter que me trazer um laptop para que eu possa ler os comentários de vocês. Porque não sei como conseguir essa roda giratória da morte. Parece tão errado. O que eu fiz de errado aqui? Vou colocar a culpa no BBNet e no Yahoo. Tudo bem. Muito obrigado, Skylar. Agora tenho seus comentários. Você os adicionou a este documento. Ok. Nossa, você não vai acreditar. Acabou de ser atualizado. Agora o cais está funcionando. Então você pode ter seu computador de volta se quiser. Tudo bem. Aqui está o que temos a seguir. Essa pessoa escreve, e vou ler alguns superchats primeiro. Quando vocês vão procurar a mexicana Candace Owens para ajudar a representar a comunidade hispânica? Tenha muitos influenciadores políticos conservadores brancos e muitos influenciadores conservadores negros nos ajudando a encontrar nosso influenciador político hispânico. Você sabe quem eu amo? Eu amo Ana Paulina. Eu a conheço há anos. Eu sei que ela está no Congresso e estou muito feliz que ela tenha conseguido chegar lá porque ela é durona e ela é uma grande influenciadora e tem votado e feito um ótimo trabalho. Zaidi escreve, Candace, muito obrigado por ser a voz da razão e da verdade ao lado do Tucker e de alguns outros. Você tem as ideias corretas sobre o mundo e sobre como viver nele. Esteban Martinez escreve, aproximadamente 460 mil crianças desaparecem todos os anos nos Estados Unidos. Você pode investigar quantas desapareceram com base na raça? Quantas crianças e quantas de 9 anos ou menos são brancas, negras, latinas, asiáticas ou judias? Sim, temos um problema com crianças desaparecendo. Temos um problema com pedofilia. E ninguém deveria sentir que não pode falar sobre isso. Ou acreditar que isso é algum tipo de conspiração, ou que é uma conspiração baseada em raça. E isso, na verdade, dá mais poder a eles quando conseguem nos manter divididos uns contra os outros. Vato escreve, como está o meu latim, aliás? Eu tento, em toda missa, aprender cada vez mais palavras. Sim, tudo isso. Los Angeles, Wizard escreve, você acha que a indústria musical morreu quando Michael Jackson morreu? Essa é uma ótima pergunta. E deveríamos fazer um episódio inteiro sobre Michael Jackson. Porque fiquei perplexo com o fato de que tudo o que nos foi dito sobre ele foi inventado pela mídia. Porque eles não queriam deixá-lo vencer. Ele estava lutando pelo controle da Sony e de seu catálogo e, acredito, também do catálogo dos Beatles. E então, de repente, disseram que ele era um pedófilo. E então ele, de repente, morreu de overdose repentina e então as pessoas com quem lutava levaram todas as suas músicas. É uma história muito doentia e deveríamos falar sobre isso. Loucura, escreve Cristo, se eles recuam diante das coisas que você diz, deve haver verdade nisso em algum lugar. Amo você, irmã. Cristo é rei. Concordo plenamente. Cristo é rei. E eu vi uma pessoa que disse, quando ela diz que Cristo é rei, agora está provado. É apenas um grito de guerra contra os judeus.
O que você está falando? Quando digo que Cristo é rei, quero ser bem claro. Cristo é a verdade, ok? E a verdade é rei. E no final do dia, ele é a luz, ele é o caminho e ele é a verdade. Ele é a vida, o caminho e a verdade. E se eu vou viver minha vida, quero vivê-la com honestidade e quero continuar seguindo a verdade, não importa aonde ela me leve, porque seguir a verdade significa seguir Cristo. Kristen Delgado escreve: você pode, por favor, fazer um episódio sobre o falecimento do Avicii? Engraçado, Kristen, porque outra pessoa acabou de me perguntar sobre isso no Manect. E sim, há algo aí, aliás. Outro livro que vocês deveriam ler e que já me ouviram falar sobre. Se você é uma das muitas pessoas que nos apoiam no Locals, sabe que eu publiquei minha lista de livros lá. E só pra deixar claro, esse livro, Hollywood Babylon, realmente me surpreendeu. Tipo, sim, eles têm assassinado pessoas em Hollywood há muito tempo. E tudo o que o Kanye me contou, conferi os fatos, é verdade. Existe um livro inteiro sobre isso, e é louco que eles tenham banido esse livro do Kenneth Anger, Hollywood Babylon. Sim. E ele te leva em detalhes sobre essas táticas de pedofilia de que estou falando, onde eles cometiam um ato de pedofilia e depois usavam a imprensa basicamente para chamar de louco ou de viciado em drogas, qualquer um que tentasse denunciar. E eles não atualizaram suas táticas nem um pouco. Então você vai ver isso nos comentários. Vão dizer, tome seu remédio de psiquiatria. Eu fico tipo, ok, pedófilo, sabe, Kenda, se você é louca, você está descontrolada. Ok, pedófilo. É exatamente isso que eu penso na minha cabeça. Eu penso, você está literalmente usando uma psicologia que foi criada por um pedófilo para proteger pedófilos. E isso faz de você o quê? Enfim, esse livro é absolutamente fascinante. E ele vai mostrar que muitas pessoas que sabiam coisas sobre a indústria e tentaram falar acabaram meio que sendo mortas. E então a mídia encobriu dizendo que elas usavam drogas ou que eram jaco-jaco, waco-jaco. Isso simplesmente não vai funcionar comigo, pessoal. Vocês vão ter que tentar outra coisa. E é por isso que eles estão atacando a família. Tipo, minha vida familiar é ótima. Eu simplesmente amo meu marido demais. E além disso, tipo, eles até tentaram usar meu sogro, que é super pró-Israel. Tipo, quero dizer, mas estão pressionando ele pra reafirmar o apoio a Israel. É tipo, deixem ele em paz. Eu amo meu sogro. Me sinto tão abençoada que, mesmo quando temos diferenças de opinião, acabei de voltar de férias com ele, que podemos simplesmente ter essas conversas e lembrar as pessoas de que qualquer coisa que tente ameaçar a família é demoníaca. É demoníaco. A mídia é uma entidade demoníaca, na minha opinião, que eles sequer tentariam isso, tipo, tentando inventar que o George me abusa e que eu sou uma franquista dele. Meu pai me odeia. É tipo, o que há de errado com vocês? Vocês realmente precisam de Cristo. É isso que eu quero dizer. Algumas pessoas realmente precisam de Cristo e a mídia é sem Deus. E aprender a história da mídia lendo Hollywood Babylon vai realmente te fascinar, mas também vai te deixar mais atento. Você vai perceber isso. É o motivo pelo qual sou tão tranquila e confiante, e porque continuo seguindo em frente, porque eu conheço as táticas deles. Eu estudei a história deles agora e sei com que tipo de demônios estamos lutando e esses não são demônios que vão me absorver. Enfim, pessoal, isso é tudo o que eu vou dizer. No chat ao vivo, vocês estão dizendo, denuncie o mal, liberte a terra de Deus. Saudações da Alemanha. Cristo é Deus. Deus não te dá o espírito do medo. Deus te abençoe, Candace. Amém. Todos nós precisamos de Cristo. Para vocês que estão pedindo a lista de livros, pessoal, ela está no locals.com. Se você for ao locals.com e me encontrar, eu publico a lista de livros lá. E, aliás, obrigado por continuarem doando para o programa e nos mantendo independentes, apesar de todas as difamações e todas as mentiras. Como eu disse, sou imensamente grata a vocês. Vocês são a razão de eu acordar feliz todos os dias e saber que nada do que eles dizem vai me atingir. Certo, pessoal? É só isso. Nos vemos amanhã. E só para saberem, tenho uma grande surpresa para vocês esta semana. Se acharam que eles ficaram indignados neste fim de semana, vão perder completamente a cabeça. Não posso contar o que é. Vocês só vão ter que esperar. Vai acontecer esta semana. Vejo vocês amanhã.